Continuando nossa leitura, A Dignidade do Homem, de Pico della Mirandola, da editora Scala. Estamos na página 55 dessa referência de livro, né? Segunda parte, A Excelência da Filosofia, número 13 a 28. A função do saber filosófico no processo de dignificação do ser humano. 13. O elogio à filosofia sobre a segunda parte do discurso elegantíssimo. Pico descreve em tom dramático o estado de descrédito a que fora relegada a filosofia em sua época. O autor justifica a própria predileção pelo saber filosófico e a verdadeira sabedoria consiste na busca e na descoberta da verdade. Lembrando que aqui o que ele fala do conceito de verdade, essa verdade mais profunda, né, dessa relação com o ser de tudo que antes querendo entender o que de fato ele é e buscando dentro de si. Essas razões, colendíssimos senhores, que a mim não só incentivaram, mas até impeliram ao estudo da filosofia, motivos estes que, por certo, não me ocorreriam declinar se não fosse a contingência de redarguir a quanto sou em vetar o estudo da filosofia, mormente para as pessoas conspícuas e de modo categórico para os que vivem em situação mediana. Tudo que tange a especulação metafísica, abre aspas, e nisso consiste um mal de nossos tempos, fecha aspas, está voltado mais ao desprezo e escárnio que à honra e à glória. Então, para ficar bem claro da forma que ele colocou aqui, ele faz um paralelo, considerando que as coisas que ele já falou lá atrás tem questões metafísicas também. Então, seria meio que tipo, ele está falando do ser que de um atrapalho ao crescimento de certa forma, que distribui ou impele o ser que se recusa a se elaborar e se elevar, tendo conhecimentos mais profundos, sinceros e verdadeiros a respeito das questões que neste trecho ele fala, metafísica e filosofia. A tal ponto subiu à mente de quase todos essa nefasta e monstruosa convicção de que a filosofia só deveria ser cultivada ou por ninguém mais ou por alguns poucos apenas. Isso vale dizer, ter diante dos olhos e ao alcance da mente as explicações mais remotas sobre a causalidade das coisas, as leis da natureza, o sentido do universo, os desígnios de Deus bem, com os mistérios dos céus e da terra. Tudo isso só importaria se fosse para daí se colher alguma vantagem ou auferir algum lucro pessoal. Está fazendo uma crítica à questão do uso de uma busca não sincera, que seria tipo olhar essas coisas pela materialidade, pelo materialismo, né? Chegou-se até ao extremo, e que vexame, de não se prezarem como sábios, senão os que mercadejam com o estudo da sabedoria. Desastre, a púdica Minerva, hóspede entre os mortais, por mercê dos deuses passa a ser vista como uma deusa rejeitada, aleijada e ridicularizada. Já não há quem a ame, quem a acalente, a não ser para prostituí-la, sendo que o mesquinho provento da virgindade deflorada vai para o escrínio do amante. E aqui um adendo para contextualizar quem não conhece muito de mitologia. Assim como os gregos, os romanos criaram sua própria imagem mitológica, sua própria mitologia com histórias e características particulares das divindades locais. E apesar dos deuses serem idênticos ao panteão grego, a forma como eles eram vistos em Roma, algumas vezes era diferente do que representavam na Grécia. Como, por exemplo, Atena, a deusa grega da sabedoria e da guerra, recebeu o nome de Minerva, uma deusa etrusca. Todavia, Minerva, para os romanos, tinha menos ênfase como deusa da guerra e ganhou mais status enquanto deusa da sabedoria, do comércio e das artes. Além disso, com a ascensão do Império Romano, Minerva tornou-se ainda mais distinta da sua versão grega.
Ou seja, ela ganhou novas histórias, papéis e influências que criaram uma mitologia e uma identidade únicas para a divindade romana. E a historinha aqui, resumida, a mãe de Atena, ou Minerva, ele põe aqui, era uma titã gigante que tentou escalar o céu para destronar Júpiter, chamada de Metis. E seu pai era Júpiter em Roma, ou Zeus, na Grécia. Portanto, assim como na mitologia grega, os romanos mantiveram a tradição de Minerva nascer da cabeça de seu pai, porém alternando alguns fatos. Os gregos afirmavam que Metis foi a primeira esposa de Zeus. Nesse sentido, uma antiga profecia afirmava que ela teria 2 filhos e o filho mais novo um dia derrubaria o seu pai, assim como o próprio Zeus usurpou o trono de seu pai. Para evitar que a profecia se cumprisse, Zeus transformou Metis em uma mosca e a engoliu. Na outra história diz que ele transformou ela numa gota. No entanto, ele não sabia que ela já estava grávida de sua filha. Então, Atenas nasceu da sua cabeça alguns meses depois. Por outro lado, na mitologia romana, Metis e Júpiter não eram casados. Em vez disso, ele estava tentando forçá-la a se tornar uma de suas amantes. Enquanto lutava com Metis, Júpiter se lembrou da profecia e se arrependeu do que havia feito. Na versão romana, a profecia não especificava que Metis daria à luz a uma filha primeiro. Então, Júpiter se preocupou que ela já estivesse concebido o filho que o destronaria. Então, Júpiter enganou Metis para se transformar em uma mosca, que na maioria dos contos que eu vi era uma gota, para que ele pudesse engoli-la. Meses depois, Júpiter teve seu crânio aberto por Vulcano, assim como Zeus fez por Hefesto, para libertá-la. Metis já era considerada a titã da sabedoria, uma característica que ela transmitiu para sua filha. Dentro da cabeça de Júpiter, ela se tornou a fonte de seu próprio intelecto. Então, aqui, a gente entende melhor do que ele está falando quando ele cita Minerva, aqui no texto. Então, para quem não conhece essa historinha, basicamente essa história da Atena saindo da cabeça de Júpiter, Júpiter vai lá, engole, e aí, ele pede ajuda para Vulcano abrir a cabeça dele, porque ele estava tendo dores horríveis, e de lá sai Atena. É uma metáfora, basicamente, de alguma coisa que se expande ali na consciência, emerge para que venha à tona a sabedoria, que é a representação de Atena. Só que também tem essa representação que ele fala aqui de uma deusa da guerra, mas não nesse sentido é mais ela é mais a representação do que, vamos ver, uma guerra do conhecimento contra a ignorância. E ela seria o estereótipo da presença do divino, que é uma deusa, combatendo a ignorância com o conhecimento. A ignorância que vai levar à luz do paraíso. Você tem que expandir. Então, seria basicamente isso. Então, quando ele cita aqui Minerva, que ele pôs aqui bem à parte, quer ver? Vou dar referência aqui. Deusa da sabedoria, do comércio e das artes. Então, ele está fazendo uma crítica bem forte e muito educada, de uma forma muito elegante, a modo dele, Ele falando aqui, Púdica Minerva, hóspede entre os mortais por mercê dos deuses, passa a ser vista como uma deusa rejeitada, alijada e ridicularizada. O que ele está querendo dizer com isso? Está criticando essa negação à sabedoria. Ela é uma representação da sabedoria, comércio e artes, certo? Então, e ele também falou aqui dessa questão de ficarem mercadejando com o estudo da sabedoria. Então, também entra questões mais profundas no sentido de, às vezes, até negar a sabedoria, negar o conhecimento, ou querer distorcer o conhecimento, para quê? Para manter o ser humano ignorante. Desta forma, quanto mais ignorante, mais fácil de ser manipulado, a serviço, vamos pôr, de uma barbárie, eu chamaria uma espécie de barbárie mercantilista, não no sentido de barbárie
de violência física, mas de poder manipular melhor ali para interesses materialistas somente, né? E então, basicamente, é essa crítica nesse trecho, quando ele cita Minerva, né? Que, tipo, não está tendo o reconhecimento adequado de Minerva, que seria o quê? Presença de sabedoria do que ela representa. Então, é sabedoria, comércio e artes. Então, isso estaria incluído, tipo, num ser mais elaborado, mais elevado, no sentido de se preparar melhor, de estar mais aberto, de estar mais apto a ver de fato as verdades tanto do mundo e quanto alcançar essas verdades mais profundas quando lá atrás ele vai tratando os textos acerca de Deus. Então seria basicamente essa questão, de colocar desse jeito, né? Criticando essa questão de prostituí-la, né? Como se não tivesse impelindo o ser. O que ele critica aqui é aquilo que não está impelindo o ser no uso dessas coisas para que ele se eleve, mas sim por interesses que ele vai falar aqui mercantilistas. Ou seja, usa-se desses recursos só para ficar manipulando o ser por causa de negócios, fingindo que se importa, mas na verdade eu não se importo, ou alguma coisa nesse sentido, entre várias outras coisas aqui. Tipo, basicamente, eu acho que eu resumiria como uma crítica à negação do conhecimento para que o ser se eleve, querendo mantê-lo numa caixinha, fácil de ser manipulado. Tudo isso externo, mas com profundo pesar e indignação, por certo não contra os mentores autênticos da cultura, e sim contra aqueles filósofos que pensam e apregoam não valer a pena praticar a filosofia, porque para eles não há paga condigna nem remuneração fixa. Aí aqui é uma coisa específica do período. Como se tal bastasse para demonstrar quanto estão eles vazios de vocação filosófica. Com efeito, se colocam toda a sua vida na ganância e na ambição, está evidente que jamais atingirão conhecimento genuíno de verdade. Nesse particular, não me furtei, sem pejo algum, de elogiar a mim mesmo, porquanto nunca quis filosofar a não ser pela razão do próprio filosofar. Da mesma forma, nunca procurei auferir lucro ou proveito algum de meus estudos e elucubrações, a não ser o cultivo do espírito e a descoberta da verdade, sempre almejada no mais alto grau. Desta verdade, sempre fui de tal modo apegado e mesmo apaixonado que me dediquei por inteiro ao lazer da contemplação, transcurando qualquer afazer de ordem privada ou pública. Dela, calúnia alguma dos invejosos, maledicência alguma dos inimigos da sabedoria, logrou até agora e nem me logrará no futuro. Afastar-me. Aliás, ensinou-me a mesma filosofia e depender mais de minha consciência e menos de juízo dos outros, como ainda cuidar sempre, não tanto em não cair nas más línguas, quanto em não proferir ou fazer o mal. Então aqui ele está indo profundo, tipo, já falando dos benefícios da questão da filosofia, já fica subtendido por que alguns indivíduos seriam contra a propagação do conhecimento e a questão filosófica inserida no seu contexto pessoal, porque ele tem que olhar para dentro de si, e olhar para dentro de si inclui olhar os potenciais mais elevados que podem emergir, o que é excelente, mas inclui olhar também as sombras internas, o que vai fazer com que a pessoa tenha que ter mudanças e tenha que se corrigir e de repente venha desenvolver um autodomínio para mudar o seu padrão de comportamento mental, emocional, psíquico, né, de crença ou de qualquer outra coisa. Vou ler essa parte de novo. Desta verdade sempre fui de tal modo apegado e mesmo apaixonado que me dediquei por inteiro ao lazer da contemplação, transcurando qualquer afazer de ordem privada ou pública. Dela,
calúnia alguma dos invejosos, maledicência alguma dos inimigos da sabedoria, logrou até agora e nem logrará no futuro afastar-me. Aliás, ensinou-me a mesma filosofia a depender mais de minha consciência e menos do juízo dos outros, como ainda a cuidar sempre, não tanto em não cair nas más línguas, quanto em não proferir ou fazer o mal. Potente isso. Já falou tudo com relação, já meio que separou o joio do trigo nesse trecho. 14. Para demonstrar que o ser humano é livre e capaz de moldar a própria imagem, Pico propõe-se a alcançar a láurea mais cobiçada pelos intelectuais da época. Irá defender adiante da corte papal em Roma um elenco de teses que versam sobre todos os temas do conhecimento humano. No entanto, prevê algumas objeções que lhe seriam assacadas pelos adversários. Evidente e respeitabilíssimos senhores, que eu mesmo não poderia ignorar que esta minha dissertação, tanto quanto seria aceita e grata junto a vós todos, que favoreceis as boas artes e, de fato, quisestes prestigiar-me com vossa augustíssima presença, seria, em contrapartida, onerosa e molesta para muitos outros. Sei, outro sim, não ter faltado quem de antemão criticasse esse meu empreendimento e ainda o desfaça com múltiplos apelativos. Aliás, já se tornou usual para uns tantos, se não para muitos, ter na conta de detratores quantos operam pelo bem e pela santidade, e não os que perpetram iniquamente e estão propensos aos vícios. Existe realmente quem não aprova quer este gênero de disputa, quer esta formalidade de discussões públicas sobre temas teóricos. E por isso, assevera estar tudo isso motivado mais pelo gosto de fomentar a pompa de engenhosidade, a par do alarde de erudição, e menos para incrementar reais conhecimentos. Interessante, né? Ele está aqui tratando uma coisa, já ia comentar ali atrás, vocês ouvirem mais um trecho, é isso mesmo. Tipo, de saber discernir, o que ele compartilha é da importância do conhecimento enquanto elevação do ser e do homem, e que isso não deve ser confundido, e aí ele vai falar daqueles que vão contra, de alguma maneira, com estar só por uma pompa, ele fala, né, que motivado pelo gosto de fomentar a pompa, né, discussões públicas sobre tema teórico, o que ele está querendo dizer? Essa questão de repente, de as pessoas a sentirem tá, como só... Como se, tipo, uma pessoa que queira se mostrar somente mais um ser erudito, ou entrar num processo de erudição por uma questão ainda materialista. Discernir, então aqui tem meio que ele vai falando da profundidade das coisas que ele quer compartilhar. E que essa questão, ele trata que o termo erudição, né, porque ele já tinha falado atrás, aí tem os indivíduos que eles vão dentro da erudição e outros títulos que a gente falou aqui, mas só que a erudição é aquela, como que eu vou passar isso mais simples? A questão do conhecimento, a gente pensar, tipo, o conhecimento ele pode ajudar, mas ele pode também não ajudar, porque conhecimento é o quê? Você tomar conhecimento de algo. Informação. Dependendo da informação que você se relaciona, ela pode te levar ou não, e também depende da reflexão que você faz. Então, basicamente, a questão aqui é não confundir com uma erudição soberba, eu diria assim. Então, contar no conhecimento, por exemplo, só para se mostrar que tem. Não é isso a função, não é essa a proposta. É a pessoa realmente se elaborar melhor para que a compreensão de mundo dela se expanda. Então, nesse sentido, já está aqui meio que consumindo uma questão mais entre a discórdia de uma certa parte que não vamos dizer quem está muito na ignorância, mas quem está aí no meio de trajeto transitando, da ignorância e da sabedoria, através do conhecimento, auxiliando no processo. Então, ele deixa claro esta coisa que não é essa a intenção, né, de pegar e se pôr em pompa por causa de uma erudição. Como alguém que, por vaidade, quer mostrar intelecto mais elaborado, entendeu? Não é essa a proposta. O que ele mostra é
com profundidade, o quanto que estar dentro desses conhecimentos e buscar essa profundidade com verdade pode auxiliar o indivíduo que esse caminho percorre a ele se elaborar melhor. Então, é mais profundo a coisa, é para o benefício tanto do individual quanto do ou todo, o coletivo, ou e desse individual se conectar com esse juntando com tudo que ele já falou anteriormente. Então ele vai fazendo esse discernimento para deixar claro que aqueles que criticam a esta maneira, que ele está falando aqui dos críticos contrários, que criticam essas maneiras, que essa interpretação ou essa acusação, ela está totalmente infundada e é errônea. Não é essa a proposta. Ficar como se fosse uma batalha recalcada de quem tem mais intelecto, inteligência ou conhecimento. E aqui ele continua. Também há aqueles que, embora não reprovem essa espécie de exercitação, contudo, em se tratando de minha pessoa, com esta minha pouca idade, pois tenho apenas 24 anos, julgam não ser absolutamente tolerável que ousasse propor uma disputa sobre os sublimes mistérios da teologia cristã, nem sobre doutrinas desconhecidas, e isso numa cidade celebradíssima como esta, tendo por cobertura a anuência geral dos homens doutíssimos à vista do Senado Apostólico. Então aqui ele está falando também daqueles que colocam aqui, absolutamente julgam não ser tolerável. Mistérios, assim, aqueles que não querem que a pessoa se aprofunde e estude. Se propor, tolerável que ousasse propor uma disputa sublime em mistérios da teologia cristã sobre nem doutrinas desconhecidas. Então, resumindo, também está falando de quem nega o conhecimento religioso, de quem está querendo oprimir ou negar o direito do ser, de ele adentrar no terreno, vamos pôr, do divino, porque aqui ele está falando já da questão religiosa, tanto teologia cristã quanto outras doutrinas desconhecidas, para que ele se conheça mais de si próprio e mais das coisas, para que ele fique mais presente e realmente entenda todas as questões. Ele ainda fala, numa cidade celebradíssima como essa, por cobertura e anuência geral os homens doutíssimos à vista do Senado Apostólico. Né? Então aqui entra, se fizer um paralelo com o anterior, já entra também a questão, né, de ele estar pontuando que às vezes quem está querendo negar o conhecimento, às vezes que também tem o conhecimento. E o que é negar conhecimento para o outro, para que ele tenha o conhecimento? À vista de pequenas ideologias, porque daí a pessoa vai tomando autodomínio. Então é sutilmente dizendo, tem também aqueles que querem negar que o ser humano percorra um caminho mais livre para sua autodescoberta, para que ele tenha autodomínio de si próprio. Seria meio isso que ele está dizendo aqui, querendo manipular as pessoas. E põe aqui, homens doutíssimos, à vista do Senado Apostólico, etc. Outros, no entanto, concordam que eu me ponha a disputar, mas incriminam-me o superficialismo e a cobiça, bem ainda a pretensão de agir além de minhas capacidades, ao discorrer sobre as 900 teses. Qual é aqui a situação que ele está colocando? Daqueles, primeiro ele está pontuando, ele é bem retórico isso, ele vai falar como se ele estivesse na postura de quem o ataca, para depois ele esclarecer. Então, e aqui ele ainda fala, porque ele falou lá 900 teses, foi um estudo extremamente profundo que ele fez, é muito grande. E aí tem essa questão aqui, ele fala, incriminam-me o superficialismo e a cobiça. O que eu veria aqui que é bom a gente, que sempre a leitura é para trazer melhorias para o nosso desenvolvimento, né? Lembrando que foi falado em outros textos, que o conhecimento ele não é separado, e aqui já era ainda que não estava tão separado, mas a gente tem aí as áreas, isso já foi falado em outros livros, né? Vamos separar lá astronomia, filosofia, e o termo ciência, também dependendo do período, ele engloba um monte de coisa dentro de ciência. Então vamos entender, tem várias áreas do conhecimento, só que elas não são separadas, elas são partes da vida. E o ser humano, ao longo do seu desenvolvimento, vamos vir desde o pré-histórico até a gente chegar aqui, ele vai descobrindo coisas, ele vai ganhando complexidade, ele vai estudando, ele vai aprendendo, e chega algum momento que cada conhecimento vai ficando muito profundo em si próprio, ele vai ficando mais complexo.
Por isso, você tem que separar em categorias para se aprofundar em cada segmento. Entretanto, o que não pode, o que é inaceitável de que se aconteça, é que se esqueça, isso tem que ser mantido e lembrado, que eles estão interligados. Não tem um conhecimento separado do outro. Se juntar todos os conhecimentos, eles estão explicando a vida. E eles foram descobertos, e através da nossa forma de linguagem, transcrito em livros, palavras, hoje em dia palestras, ou tudo, a forma como a gente se comunica, eles foram transcritos a partir das experiências e dos questionamentos que um monte de humanos vai fazendo e descobrindo coisas novas. A partir do quê? Da observação das suas experiências com o meio em que vivem, né? De um trovão que era um deus bravo, hoje você tem um monte de explicações com relação à carga energética liberada e etc, e etc. Então, é esse o processo. E essas coisas, elas continuam interconectadas. E aí, o que acontece? Quando vai se separando, e tem um pouco também daquela soberba, desse negócio que ele falou aqui, da pompa da erudição, não no sentido da erudição no sentido benéfico, mas de uma erudição vaidosa demais, ou egoísta demais, ou às vezes não é vaidosa, mas está sendo julgada como vaidosa por aquele que não a compreende, tem que se ver a situação. Então, o que ele pontua aqui aí aqueles indivíduos separam, é como se fosse só, ele está tratando dos recursos que os indivíduos vão achando, aqueles que estariam na oposição do compartilhamento do conhecimento, da divinificação do ser humano e do autodomínio desse ser humano através de uma consciência mais elevada, e no caso dele pela filosofia, porque ele é um filósofo. Então ele está falando disso, de estarem falando de ser superficial, etc., justamente porque os recursos que ele usa, ele está interconectando muitas coisas, né? Só que nesse trecho, 900 teses. E lá atrás citou as referências dele. E são referências diversas. Então, Então, as coisas que ele vem compartilhar e pontuar, elas não estão partindo, que é o que ele vai trazendo, de um ponto de vista egoísta, conveniente, no sentido de, ele tem uma crença e quer a todo custo fazer que aquela crença, que ela seja verdade absoluta. Ele já falou lá atrás que não tem essa questão, e que para achar essa questão você tem que ver o tudo. Então, ele vai tratando dessa questão, você vê que ele passa por Santo Agostinho, ele tem um tipo de ideia, e tem outros que tipo, eles vão se complementar. Ele traz as ideias de complemento, mas muito provavelmente, porque esse livro é um bem sucinto para o tanto de coisas que esse filósofo escreveu, ele vai também pontuar, tem alguns ali que em alguns pontos eles divergem com relação à questão da visão de natureza, do divino, do etc. E são períodos diferentes também, e são de segmentos do conhecimento diferentes também. Então isso traz um processo de reflexão muito mais profundo, que obviamente, se compartilhado, tem coisas que passariam assim de reflexões que o indivíduo poderia fazer, e as quais ele não vai poder fechar mais os olhos para aquelas questões, elas vão ficar bem mais claras. E também vai ficar mais difícil de manipular esse ser por questões de mesquinharia, como ele falou lá dos que estavam querendo, usando a figura de Minerva, né, dos que estavam querendo deturpar esse poder de Minerva. Né? Que seria, eu usaria esse termo, deturpar o poder de Minerva, querer pegar essa representação e ficar distorcendo essa representação, oprimindo não é a representação em si, né, gente, mas aquilo que aquilo traz. Por isso ele usou o termo Minerva, que seria sabedoria, artes, etc. E em que importância tem o contexto das artes nesses sentidos todos? Se você for estudar a história da arte, é inevitável que você estude muito de cultura religiosa, inevitável, porque participou do desenvolvimento, principalmente daquelas mais divulgadas até um período. Tanto porque era da conveniência da igreja, em outros períodos porque era do apoio, a igreja apoiava, aí tem os mecenas, etc. Então, e as artes, mais do que isso, não só nesse contexto, então, tipo, esculturas, pinturas, desenhos, gravuras, são basicamente textos em forma de imagens. E não dá para se negar a existência disso, para nós, inclusive, na contemporaneidade. Né? Em todo lugar tem um outdoor, tem uma propaganda, tem uma logomarca, e muitas referências ainda desses períodos passados, principalmente dos gregos,
são usadas ainda como estereótipo arquetípico, para gerar uma resposta mental dos indivíduos que observam, mesmo que eles não tenham autoconsciência de que eles estão tendo aquela resposta mental, porque ele está observando aquilo e aquilo está gerando um padrão de consciência dele, uma resposta X de comportamento. Então aí vem a importância dele colocar, isso eu estou trazendo para o nosso contexto contemporâneo, lógico, mas de já se falar, um filósofo entender a questão dos papéis das artes dentro do processo. Sem contar que trabalha outras questões que são de suma importância, como, por exemplo, capacidade criativa. E a capacidade criativa, ela não se refere só a que criatividade para pintar um desenho bonito. Não, desenvolver esse potencial de N maneiras diversas, ele vai trabalhar, inevitavelmente, a sua psique, a mente, né, que é o que ele usa aqui, o termo. A sua consciência, seu cérebro, teu aparelho físico. E isso auxilia para que ele ache respostas e formas de solucionar diversas problemáticas que nada com isso tem a ver, no caso artes, né? Porque você está trabalhando seu campo interno, seu cérebro, o seu desenvolvimento pessoal para ter esse recurso. Então aí ele cita essas coisas, vamos lá, capacidade de escorrer, tá. E aqui a gente estava falando da questão das 900 teses. Né? Então, tipo, seria meio que uma outra crítica de querer dizer que está sendo superficial, porque não se aprofundou. Aqui tem uma outra questão que poderia entrar em discussão para alguns, que é a questão do método. Se estiver trabalhando ou lidando com alguma coisa que entraria no que a gente entende hoje como academicismo, o que já tinha, né? De um método para. E aquele, tipo, ele está buscando uma verdade muito mais profunda, então ele se permite. Ele não se poda, não vou dizer que ele não tenha método, não estou ali, não li os textos e as teses 900 todas, mas que vai mostrando que, tipo, essa liberdade de querer saber mesmo uma verdade mais profunda, ela é muito mais forte do que uma poda que ele pudesse ter por uma questão mais material, dessas exigências mais eruditas de um método, por exemplo. Né, se de repente tinha essa ideia ali também de que, não, mas tem que aprofundar nesse e esse, ou então você está querendo fazer uma interconexão aqui que, não tem nada a ver essa coisa de lá. E eu agrego valor ainda, considerando que ele ainda está percorrendo, mas não acrescentou outras coisas que hoje a gente tem. E que talvez agregassem mais valor nesse indivíduo, que é o Pico. Né, que são os achados arqueológicos, o conhecimento de como os povos se desenvolveram no planeta Terra, e como esses povos foram se distribuindo ao longo de milhares de anos. Isso mostra muita coisa também. Se estuda-se isso e aí volta-se para esses textos que ele usa como referência. Religiosos ou não religiosos, etc. E continuando aqui, está falando sobre as objeções. E a estas objeções ter-me-ia de imediato rendido, se a tanto me aconselhasse a filosofia que professo. Nessa hora, sob sua admoestação, não iria replicar, se efetivamente fosse de meu intento travar essa discussão com objetivos de litigar ou de altercar. Longe de mim qualquer propósito de atacar ou de melindrar. Aquele livor, que segundo escreve Platão, há de estar ausente do concerto divino. Nota 45, está citando Platão Fedro, página 247. A ponto, fim da nota 45. Há de estar ausente do concerto divino, esteja igualmente distante de nosso espírito. Assim, em clima de amizade, detenhamo-nos a ponderar se seria o caso não só de pôr-me a disputar, como também a discorrer a respeito de tão numerosas questões. 15. Primeira resposta. O autor justifica o método. A disputa pública traz a chancela da experiência consagrada pelos corifeus da sabedoria. Em primeiro lugar, a quantos caluniam esta prática dos certames públicos, não tenho lá muito a dizer, porquanto essa culpa, se é que tal pode ser denominada,
não só nos é em comum partilhada por mim e por vós, excelentíssimos senhores doutores, que contam com tanta frequência dela, vos tende desincumbido sem perda de sumas láureas e glórias, tal como fizeram Platão e Aristóteles, juntamente com todos os famosos e respeitabilíssimos filósofos de todas as épocas. Tinham eles por certo que nada lhes seria mais propício em vista do conhecimento da verdade procurada, quanto exercitar-se com constância na arte da discussão. Da mesma forma, como as forças físicas se robustecem pela ginástica, fora de dúvida, então, que mediante essas palestras literárias, o vigor do espírito ganha muito maior resistência e vitalidade. A mim me parece que ao celebrarem os poetas as armas de Palas, está se referindo a Palas Atenas, a mim me parece que ao celebrarem os poetas as armas de Palas, ou quando os hebreus erigem o barzel, isto é, o ferro, como símbolo dos sábios, não quiseram significar outra coisa que bem este gênero de certame, tanto mais nobre quanto necessário para a aquisição da sabedoria. Razão pela qual, talvez também os caldeus, para a gênese de um futuro filosófico, auspiciavam que Marte lançasse um olhar trígono para Mercúrio, como se caso tais encontros e contrastes viessem a faltar, toda a sua filosofia cairia no torpor da sonolência. Então aqui ele faz rapidamente, no segundo trecho, um paralelo sobre as referências de cada povo, que tem um significado similar e deixa como importância maior do que só as discussões vazias. E ele fala e fala até que é necessário, mas desde que ela tenha esse fundo de integração, e para principalmente o ser uma busca de uma verdade profunda para si próprio, ele faz uma integração de povos diferentes aqui, cita os gregos, hebreus e os caldeus, com simbologias muito similares, que têm a mesma representação. Sutilmente ele não vai se adentrar muito, mas deixando claro que, então, nesse caso, elas não têm que estar discordando, que na verdade elas estão dizendo, como se fossem a referência para induzir um padrão de comportamento mais elaborado no homem e trazer maior resistência e vitalidade ao espírito, se referindo a essa questão. Tipo, ele faz até uma comparação, né, dos músculos que se robustecem pelo exercício da ginástica, ou seja, o treinamento que a gente faz para o nosso corpo físico, e esse exercício da mente, através de mais conhecimento e dessas palestras literárias, ao qual vem trazer mais resistência e vitalidade, ele fala, vigor ao espírito. Então, um exercício de elevação através do seu padrão de consciência, e como exemplo ele dá ele cita 3 povos diferentes e cita alguns símbolos que trazem alguma ideia parecida para significar alguma coisa que impele aquele povo para essa aquisição de sabedoria. Ele põe aqui o barzel dos hebreus com relação à sabedoria, Palas Atenas, que é dos gregos, os poetas, as armas de Palas Atenas. Essas armas é uma questão mais profunda, não é só uma coisa física de povos ali guerreando. Né? Isso pode trazer também para a gente a questão das armas com as quais a gente se imune num estado de consciência mais elevada, para de repente se proteger ou combater as sombras, tanto internas quanto externas. Então tem a ver com poderes maiores e mais elevados. Cita também aqui nos caldeus a questão como referência o mito e os arquétipos de Marte e Mercúrio. E coloca ainda dessa necessidade, para que não se caia, ele termina falando, se Marte não lançasse um olhar trígono para Mercúrio, né, que estão invocando que se lance, para que a gênese do futuro filosófico possa elevar o povo.
né? Porque caso contrário, cairia o torpor na sonolência. É simples, tipo que todas essas referências trazem um vigor para o indivíduo continuar buscando, para não ficar no torpor da ignorância e de tudo que sustenta e mantém a ignorância no ser. 16. Resposta à segunda objeção. A quantos alegam os fatos de sua pouca idade e experiência, Pico replica, citando o texto bíblico, onde se ordena respeito pala juventude. Além do mais, dá uma lição de modéstia. Aqui, quem perde, ganha. Em face daqueles que me julgam sem competência para semelhante empresa, é realmente nada fácil dar-lhes uma resposta à altura. Porque, óbvio, não tem um argumento realmente fundado, né? Se firmo ter condições, provavelmente seria tido por imodesto e presunçoso. Se confesso minha incompetência, recai sobre mim a pecha de temerário e de desaconselhado. Vede, por aí, em que embaraço em encontro, em que posição fui me colocar, uma vez que não posso ser vexame, prometer que de minha parte não poderia, sem afronta, deixar de cumprir. Porventura, poderia até aduzir aquele pensamento de Jó, abre aspas, o espírito está no ser humano, fecha aspas. Citação 46, está Jó 32,8. E com Timóteo, ouvir, abre aspas, ninguém despreze a tua juventude, fecha aspas. Da citação 47, 1 Timóteo 4,12. Fim da citação 47. Não obstante, seria eu mais autêntico se dissesse: nada há em nós de grande ou de singular, embora deva admitir meu pendor para os estudos e afeição pelas boas artes. Contudo, o nome de doutor não o assumo nem arrogo. Por conseguinte, se me disponho a ombrear tamanho peso, por certo, não foi por ter subestimado minhas fraquezas, mas sim por saber que esta espécie de liça literária se distingue pelo fato de fazer consistir a vitória em ser vencido. Disso resulta que o menos dotado não só deve se esquivar, mas por direito cabe-lhe desejar a luta, pois aqui o derrotado recebe do vencedor benefícios em vez de injúrias. Por mercê de tal conjuntura, ele retorna para casa mais locupletado, vale dizer, mais douto e mais preparado para futuros embates. Animado por essa esperança, eu, frágil combatente, não deixarei de travar a perigosa batalha com os mais fortes e aguerridos de quantos possa haver. Se, portanto, em tal empreendimento tenha sido ousado ou não, na verdade isso será julgado com maior critério antes pelo êxito da empreitada do que pela minha pouca idade. Falou-se tudo. Número 17. Em réplica à terceira objeção, Pico afirma o nível da imparcialidade de seu posicionamento como pensador autônomo. Resta, pois, em terceiro lugar, responder àqueles que se consideram ofendidos pelo número avantajado de teses propostas, como se fossem peso a ordenar-lhes os ombros e não labor, por ingente que pareça, a ser suportado tão só por mim mesmo. Sutilmente ele faz uma criticazinha aqui, tipo, não tá achando ruim 900 teses e tentando desmerecer, porque será? É tão ruim para vocês lerem, estarem abertos tanto ao conhecimento? E aí fala que não é o conhecimento e critica, mas diz o que tem que ser. É bem sutil a coisa aqui, né? E aqui, ó, como se fosse peso a ordenar-lhes os ombros e não labor.
por conseguinte que pareça ser suportado não só por mim. Na verdade, nada de mais inconveniente e até abominável querer impor limites ao empenho alheio, ou, como afirma Cícero, cercear com a mediocridade aquilo que será tanto melhor como mais grandioso. Um tapaço isso, né? Tipo, ele é firme esse rapaz, muito firme. Abominável, ele põe. Então ele está assim, externando aqui a sua abominação, a negação do conhecimento, né? E isso aqui, cara, mostra uma verdade muito profunda e interessante. Na verdade, nada mais inconveniente, até abominável, querer impor limites ao empenho alheio. Ou, como afirma Cícero, cercear com mediocridade aquilo que será tanto melhor quanto mais grandioso. Então, basicamente, é como se ele dissesse, eu me propus a fazer aquela pesquisa, do meu intento, pode ser pode ser que tenha pessoas que se interessem por isso. Sim, são 900 teses, sim, tem uma profundidade enorme, mas vocês que ficam criticando que são 900, é tão pesado para vocês, é tão difícil para vocês entenderem e lerem essas 90 teses. E mais, que coisa abominável, né? Querer impor limites ao meu empenho. É a minha própria escolha de tirar o meu próprio tempo para fazer o meu próprio empenho. E só faltava ele pegar e falar, você não tem nada que se empenhar por si próprio. E foi muito ótimo o jeito que ele escreveu isso aqui. E ainda fala de cercear com mediocridade aquilo que tanto será melhor quanto mais grandioso. Ou seja, porque ele se propõe a, de uma forma, trazer o conhecimento de uma forma mais abrangente. Ele não está buscando ali ficar... Resumindo, puxando o saco desse ou daquele que está partindo desse, daquele ou daquele ideal. Não, ele só está pegando tudo aquilo, trazendo, tentando abstrair o melhor que se possa compartilhar para uma reflexão mais profunda do homem e trazendo aquilo tipo já de uma forma unificada e mais fácil para que a pessoa tenha todos aqueles recursos, ao invés de ficar aleatoriamente pesquisando tantos conhecimentos, tantas pessoas diferentes, de tantos segmentos diferentes, com tantas referências diferentes. Né? Ele não trata só de questões do divino, no caso, dessa relação com Deus, mas de várias outras questões que estão transitando dentro dessa questão. Então é meio que esta coisa. Então por isso ele fala que pode ser tanto melhor quanto mais grandioso. Então, tipo, qual o benefício que isso pode trazer para tanta gente, essa empreitada dele, de já vir e trazer tudo isso para quem quer que queira, entende? Ele critica isso. Que absurdo, alguém querer cercear essa coisa, né? Alguém querer impor limites a esse movimento. E fica muito sutil, ele não critica diretamente, né, usando você aqui, mas querer impor limite a essa coisa que pode ser melhor, pode ser maior, pode trazer um benefício para todos, o que de fato inclui também todos os presentes aos quais ele fala. Óbvio que sim, também estão dentro do processo de conhecimento. Em suma, perante façanha tão desafiadora, só me cabia ou sucumbir ou triunfar. Na hipótese do êxito, não vejo por que se deva louvar o sucesso sobre 10 questões e vituperar o acerto em 90. No caso de insucesso, teriam quantos me detestam por onde fazer acusações, mas para quem me estima, haverá também por onde perdoar. Pois em assuntos de tanta responsabilidade e vastidão, o fracasso de um adolescente pouco dotado e desprovido de conteúdo seria antes motivo justo de perdão que de censura. Bem que a propósito, diz o poeta, nota 48, é o poeta que ele vai citar aqui, é Propércio, elege.lib.3 em números romanos, fim da nota 48. Abre aspas. Se as forças desvanecerem, a audácia será a tua glória. Se as forças desvanecerem, a audácia será a tua glória. Nas coisas excelsas, já o querer vale muito. Fecha aspas. De outro lado, se na atualidade
Muitos, cobertos de aplausos, abalaram-se a propor disputas públicas, não só em torno de 900 questões, e sim sobre qualquer assunto atinente a todas as artes. Por que não me seria lícito, sem sofrer pressões, discorrer sobre muitos temas? É verdade, mas todos eles certos e determinados? De novo, uma pergunta grande. De outro lado, se na atualidade muitos, cobertos de aplausos, abalaram-se a propor disputas públicas, não só em torno de 900 questões, e sim sobre qualquer assunto atinente a todas as artes, porque não me seria lícito, sem sofrer pressões de qualquer natureza, discorrer sobre muitos temas, é verdade, mas todos eles certos e determinados? Hão de retrucar, isso seria supérfluo e ambicioso, e eu lhes replico. Nada de supérfluo, porque se trata para mim de uma necessidade. De mais a mais, levassem eles em conta o meu método em filosofia, embora constrangidos, iriam reconhecer a plena validade de meu intento. De fato, quem adere a algumas das correntes filosóficas mais em voga, como por exemplo, a tomista ou a escotista, só poderia expor suas doutrinas ao exame de umas poucas questões. Eu, porém, pautei-me por este princípio, sem fazer profissão de fé em nenhuma delas, por todos os alinhamentos de filosofia eu me adentrei, perscrutando de cada uma as obras a fim de ficar inteirado do posicionamento de todas as escolas. Aqueles que se filiaram a uma só das correntes filosóficas, como a tomista ou a escotista, aliás, bastante aceitas, findam limitando a discussão dessas teorias a poucos capítulos. Eu tomei por princípio, ao invés de me ater a uma delas, adentrar o pensamento de todos os mestres da filosofia, examinando suas obras e estudando todas as tendências, já que eu estava incumbido de falar de todos, indistintamente evitando advogar em favor de algum em particular e assim preterindo os demais, não tive outra saída senão correr o risco de estar sendo, no conjunto, extenso, mesmo ao apresentar sucintas questões de cada um. E é bem legal, ele está falando principalmente aqui da questão do trazer a público, né? Ele começa lá falando por que é tão lícito que para um que vai discorrer sobre um tema só, de um filósofo só, que ele cita artes, né? E tem lá tantos aplausos, né? Diante, aqui ó, cobertos de aplausos, abalam-se a propor disputas públicas, não só em torno de 900 questões, e sim sobre qualquer assunto atinente às artes. Então, por que não seria lícito a ele sofrer, sem sofrer pressões, correr sobre muitos temas? Né? E ele está falando de disputas públicas, então que é o caso de ele pega e pode compartilhar aquilo para que as pessoas tenham o direito de, tendo aquele conhecimento, de fazerem outras escolhas, entenderem coisas melhores, compartilhar. E aí está falando de supérfluo, de ser ambicioso, né? Porque realmente tem um ponto que é quando está lidando com muitos autores, às vezes ele vai juntando certas questões dentro de uma proposta, mas nem tudo às vezes está concordando, digamos, aqueles autores em todos os pontos, se você pegar a linha do autor inteiro, ou seja, ler tudo que aquele autor e ver qual que é a visão de mundo. Mas isso é óbvio, né? Porque não vai ter algum que vai ter a mesma visão de mundo, e pelo simples fato de que eles não tiveram a mesma experiência, e de que não tem como ter, cada um vai ter a sua experiência, né? Então não tem uma pessoa pregada, salvo raras exceções, na outra 24 horas por dia. Então, e ele fala dessa questão
replicando que não tem nada de supérfluo. No caso de Pico, se trata de uma necessidade. Levem em conta o meu método em filosofia, embora constrangidos, iam reconhecer plena validade do meu intento. E considerando todas as outras questões que ele já falou, então é sempre uma questão que ele vai pondo assim, não tem como perder, só tem como ganhar. Porque de qualquer forma, ele vai descobrir a resposta para as coisas que ele quer. Ele vai entender as coisas que ele está querendo entender. Ele vai expandir e se fortalecer muito mais poderosamente do que se ele ficasse limitado num segmento só, né? E aí, tipo, a discussão se findasse. Qual que é o problema só da discussão? Não é discutir por discutir. Mas ele fala da busca de achar uma verdade mais profunda. Então, tipo, é de tipo também querer achar as perguntas. Lembra que a gente falou sobre perguntas certas para achar respostas certas? Às vezes a pessoa precisa de uma resposta, só que não fez em nenhuma das perguntas a pergunta correta, ou ela não foi feita da forma correta, ou ela precisa ser perguntada mais vezes, dado o contexto ou a situação do indivíduo. Tem um monte de questões. Então, tipo, de qualquer forma, esse caminho é um caminho que só se pode ganhar e nunca perder. Ele vai falando. E aí ele fala aqui da questão, né, da diferença de se aderir só numa corrente filosófica ou ter só uma corrente de pensamento, que ele entende o quão isso é grande, o quão isso vai exigir dos processos pessoais de busca dele, né, porque ele está tratando de várias correntes de uma forma que ele não advogue em benefício de nenhuma. Não é a intenção pegar ou defender essa ou aquele ideal como uma verdade absoluta, mas buscar verdades mais profundas que estão dentro de cada um, trazer isso para uma expressão mais bem exposta e ter ali vários pontos de referência onde, digamos, se isso é trazido a público, os indivíduos possam ter mais recursos para refletir e de repente ver que diferenças não são tão diferentes como se parece, no sentido de estarem tendo que se combater. Na verdade, elas são similares. E encontrar, às vezes, enganos, sombras, outras coisas que estejam dentro dessas questões de discussões, né? E aí é diferente de quando você tem vários indivíduos separados, cada um conhece só um contexto, e quando você tem um indivíduo que conhece todos aqueles contextos. E aí você tem vários indivíduos que conhecem todos aqueles contextos. Essa discussão e essa forma de tratar as questões, ela muda com certeza de figura, né? É bem mais diferente do que ele só está dentro de uma caixinha olhando de um ponto de vista e ele fica tentando defender aquele. Aí o outro tá discutindo, ele está dentro de outra caixinha, olhando só do ponto de vista dele e fica tentando discutir aquilo. Só que aí não entende com profundidade o que está no outro, e tem um monte de outras coisas ali, vamos dizer assim, intermediárias, semitonais ali no meio, né, que podem estar influenciando. Então ele traz que mesmo ele sabendo que é pretensioso, talvez, ou, né, que é uma empreitada, isso pode trazer, ele vai pontuando, ele vai trazendo coisas que podem trazer benefícios, e ele põe até que de qualquer forma ele mesmo está ganhando com isso, só pelo aprendizado. Já que eu estava incumbido de falar de todos, efetivamente evitando advogar em favor de algum em particular, e assim, preterindo aos demais, não tive outra saída senão correr o risco de estar sendo no conjunto extenso, mesmo ao apresentar sucintas questões de cada um. Não tem como, ia ficar uma coisa maior. Que não me venham, portanto, dizer que lá eu me instalo. Que não me venha, portanto, dizer, abre aspas, lá eu me instalo, onde me arremessa a ventania, fecha aspas. Nota 49. Ele citou aqui Horácio, Epístola de Horácio, 1, em números romanos, 1, número cardinal 15, e eu tenho uma citação. Comecunque rapti tempestas deferor hospes. É o que ele fala, que ele citou aqui, lá me instala de onde me arremessa a ventania. Não me venham, portanto, dizer isso. Aliás, já era tido pelos antigos como a norma. Os estudiosos da literatura universal não podem omitir a leitura de nenhum comentário. Norma esta que Aristóteles seguia à risca, a ponto de ser alcunhado por Platão de anagvostes, isto é, leitor. De fato, é próprio da mente tacanha prender-se a uma só escola, seja ela o pórtico, seja ela a academia.
De mais a mais, não se poderia fazer opção criteriosa por uma delas, sem a prévia convivência com a mesma. Por fim, acrescenta-se: em cada escola sempre há algo de peculiar que não se repete nas demais. Então ele faz muito sutilmente da mente tacanha, né? Ou seja, não está querendo de fato se elevar e aí se prende a um movimento só para ser mais conveniente, a visão de Pico. E ao mesmo tempo ele observa aqui que sempre tem uma coisa de particular que não se repete nas demais. Resumindo, sempre vai ter alguma coisa para aprender demais quando você passa numa outra escola de pensamento. Então é muito sutil, tipo, não tem como. Ele tá falando lá, começou falando da busca das verdades mais profundas. E o caminho, ele tá falando da dignidade do homem. E o caminho é achar essa busca dessa divindade, desse poder, esse potencial que ele vê o ser humano como uma coisa extraordinária. Isso ele deixou bem claro, bem em todo o começo do texto. Então, como é que você vai achar essa verdade, que é uma verdade tão grande, tão vasta, né? A gente tem um universo, a gente tá dentro do universo. Querendo pegar uma corrente filosófica e ficar discutindo só ali dentro. Acho que fica essa questão. Resposta, não tem como. Quanto mais se quer saber e quanto mais grandioso é o que se quer saber e se busca, mais vão pôr informação, conhecimento, perguntas, respostas vão emergir, vão ter que ser buscadas para isso. E isso considerando, tá falando da questão da dignidade do homem. E isso, inclusive, ele passou por outras questões, como ele passa pelas questões religiosas, até da desmistificação de certas coisas. Falou do discernimento da magia, que no caso dele ele trata como tipo a magia construtiva e aí o que seria a diferença, que ele usou até o termo ali, saber discernir o que é a magia negra, né? E aí, tipo, eu só não sei, agregando valor, qual é a visão que ele tem de magia, né? Porque tem que ver outros textos e ele não definiu essa visão de magia. Mas como ele está tratando dentro de um termo religioso, talvez até tenha uma conotação meio ritualística também. Mas como é filosófico, também às vezes magia não entra nesse sentido, né? Quem já se aprofunda muito em conhecimentos, às vezes quando se usa o termo magia, e aí por isso eles fazem discernimento de uma magia boa ou uma magia branca, não sei se é uma magia de luz, e uma magia negra, estaria mais dentro de uma proposta de tipo, para aquele que é ignorante, certas coisas que ele desconhece parecem magia. E aí dentro desse contexto do que tá as coisas que o ser ignorante desconhece, que parecem magia, teria aquilo que vai tendenciar o ser para um comportamento de conduta ruim, maldoso, e o outro para um comportamento de conduta bom, benévolo, para um crescimento de prosperidade, e o outro para uns problemas. Então aí se distinguiria essa questão da magia negra, da magia dentro de termos filosóficos. O que não impede que ele tenha também uma visão ritualística, religiosa da coisa. Mas ele não, só para agregar valor, que se tem essa reflexão, quem buscar outros títulos dele, porque esse é um livro muito pequeno para o tanto de coisas que esse homem escreveu, passando por tantas áreas de conhecimento. E ali eu não vi ficar clara essa questão de o que é o conceito para ele quando ele cita esse termo. Mas deve ter alguma coisa ritualística, já que ele usou o termo magia negra. Então, tipo, sair dessa coisa, ter o discernimento para não ir por esse caminho. Ele vai desmistificando todas as coisas. E agora, nesse último trecho, falando da questão da importância do conhecimento, de se conhecer e saber olhar de pontos diferentes, né? E aí tem também a questão da magia com relação à ignorância e a luta entre, tipo, do bem e o mal, mas mais num contexto que é, de fato, acho que o que vai elevar da ignorância contra a sabedoria. Daqueles que lá estão querendo tentar coagir a expansão de conhecimento com aqueles que estão querendo passar conhecimento. Para quê? Para que o ser possa se elevar de fato. Para que ele tenha autodomínio. Para que ele tenha poder. Só que aqui no pico, óbvio, observando sempre o poder num caminho de benevolência. Poder num caminho de honestidade, de honritude, de que ele tenha a possibilidade, vai entendendo que ele está se depurando. Isso implica que ele vai mudando o padrão de como ninguém não é para sempre do mesmo jeito. E as coisas vão melhorando nesse sentido. Tem nada que fica para sempre do mesmo jeito. Ele até usa o termo ali da metamorfose, são termos que aparecem aqui, e da mudança. Só fazendo um paralelo.
Vamos voltando e integrando o que foi lido. Vamos continuando. Até aqui, página 61, próximo tópico 18. Dentro do debate público que Pico está estabelecendo para defender a sua proposta de compartilhar um conhecimento dentro de uma busca mais ampla e vasta, né? Compartilhando ali essas ideias de várias escolas filosóficas diferentes. 18. Caracterização sumária dos principais filósofos que desfrutavam do prestígio na época do Renascimento. Aqui, Pico revela sua familiaridade com os pensadores de todas as correntes. A começar pelos nossos, que são os derradeiros representantes da filosofia, aí está um João Escoto, com sua estrutura de sutileza, um Tomás sólido e equilibrado, um Egídio terso e sólido, um Francisco incisivo e penetrante, um Alberto algo arcaico, mas de vasto abrangimento, um Henrique, na minha opinião, o impecável, sublime e venerável. Entre os árabes, há em Averroes a consistência inconcussa, em Avenpesse e em Alfarabi, introspecção reflexiva, em Avicena, um quê de divino e de platônico. Na Grécia, de modo geral, a filosofia é cristalina, prima pela pureza em seus primórdios. Já em Suplício, ela é ricamente abundante. Em Temítio, elegante e sucinta. Em Alexandre, coerente e erudita. Em Teofrasto, elaborada com senso de responsabilidade. Em Amônio, desenvolta e graciosa. Se atentares para os platônicos, e deles só mencionamos alguns, então em Porfírio terás o deleite de copioso conteúdo a par de uma religiosidade policrômica. Em Jamblico poderás reverenciar a filosofia secreta e os mistérios bárbaros. Em Plotino não saberás a que preferir, porquanto admirável por inteiro, que este com sua inteligente versatilidade de linguagem ao falar divinamente das coisas divinas e de maneira sobre-humana das realidades humanas, causa não exígua pena aos platônicos que dele entendem apenas um pouco. Deixo, por fim, de referir os mais recentes, como Proclo, em sua luxuriante fecundidade asiática, e dos demais que dele dependem, tais como Domácio, Olimpiodoro e outros muitos ainda, nos quais o elemento divino brilha imarcessível, qual símbolo característico da filosofia platônica. Nota 50. João Escoto, 1274 a 1308. Tomás de Aquino, santo, 1226 a 1274. Egídio, 1274 a 1318. Francisco de Meurones, 1323 a 1377. Alberto, o Grande, santo, 1193 a 1280. Henrique de Grande, 1293. Averroes, 1110 a 1198. Avenpasse, interrogação, não sabe a data do nascimento, a 1138. Alfarabi, 950 até, interrogação, não sabe a data da morte. Avicena, 980 a 1037. Suplício, século VI. Temístio, século IV. Alexandre, entre séculos II e III. Teofrasto, 372 a 287 a.C. Amônio, interrogação, a 241. Porfírio, 232 a 304. Plotino, 205 a 270.
Proclo, 412 a 485. Domácio, século 6. Olimpiodoro, século 5. Fim da nota 50. Então aqui ele vai citando alguns das correntes filosóficas e exprimindo algumas características que ele pontuou em palavras que traduziriam de uma forma geral cada um desses pensadores, e aqui em específico falando nos quais o elemento divino brilha imarcessível, como ele dizia. Como é a busca dele, tipo, achar a dignidade do homem, que é o texto do livro, A Dignidade do Homem, o nome. 19. Pico avalia o alcance de seu método eclético pelo fato de apoiar-se apenas nos denominadores comuns de diversas correntes. Ele se sente seguro para estruturar um pensamento autônomo. Então, resumindo, essa seleção, basicamente, de acordo com o que ele exprimiu da busca própria pessoal, vai buscar o que de fato tem em comum, que essa verdade mais profunda ela vai estar nessa instância. E aí ele vai percorrendo todos esses caminhos de vários segmentos filosóficos para achar, dentro de todos esses segmentos, onde é que está o pensamento comum, que provavelmente é onde vai representar mais o divino, e dentro dessa questão onde a divindade, ela de fato é representativa como divindade. Então ele está buscando ali as questões mais elevadas do ser em si, não lá fora. A divindade dentro de cada um, a divindade na humanidade, a divindade na natureza, a divindade nos animais, a divindade nas plantas, de uma certa forma. Mesmo que ele tenha citado lá atrás em algum momento que ele fez um discernimento ali no estado de consciência, ele falou ali do estado de consciência das plantas, vegetais e etc. E ainda tratou isso como um estado, uma parte do processo evolutivo no estado de consciência, que ele cita ali no fundo, né? Tipo, de um que de repente ele vai e vira o outro, e daí ele vai e vira o outro, é o estado de consciência que vai se elevando. E aí você tem o ser humano num estado de consciência com maior capacidade de discernimento, aonde ele pontua sempre que a razão é muito importante de ser observada. E eu faço um adendo bem contemporâneo de uma coisa que eu ouvi esses dias, que eu estava vendo um vídeo antigo, diga-se de passagem, né? Do Silvio Santos, de uma pergunta específica que fizeram para ele com relação a Deus, com relação à crença, e ele deu uma resposta muito pertinente, muito sábia, muito elevada, dá para ver esses potenciais que vão se exprimindo no ser com relação a essa questão do autodomínio, que ele falou assim, ele sabe que ele tem um emocional, ele tem um animal, e ele tem ele falou assim, eu tenho uma parte animal, uma parte emocional, uma parte mental. E alguma coisa que está em cima disso, que é a minha consciência. A minha parte emocional e a minha parte animal tem que obedecer à minha parte mental. E quando a minha parte emocional ela vai querendo sair do caminho, a minha parte mental vai lá e pergunta, opa, que caminho que você está fazendo? E se essa, por algum motivo, tiver em alguns momentos onde não está o necessário, tem ainda a minha consciência para chegar e falar, tô te vendo desde quando você nasceu até a hora que você sair. Entende? Então, tipo, quando chega nesse ponto, ele colocou como se fosse num processo ascendente, assim, né, estados de percepção de si próprio. Então, tipo, a parte emocional, a parte animal, a parte bem física, a parte mental, e essa consciência interessante que vai olhando, e quando ele fala isso, fica claro, tipo, eu não vou me negar a mim mesmo das verdades que conheço do meu caminho. Então, tipo, não, quando você busca uma verdade, é não enganar a si próprio na busca que você está fazendo. E esse é o primeiro ponto desse estado de consciência, né? Bem legal, para trazer uma reflexão para o campo de momento, né? Já que ele está falando aqui dessa busca para essa coisa mais elevada. Então aqui no caso ele vai trabalhar mais com a razão, e ainda tem esse elemento que é a consciência, e que no nosso contexto hoje de estudo, inclusive de pesquisa científica, ela estaria mais ainda acima do que só a razão, considerando que de repente a razão estaria mais vinculada ainda à parte material do ser, né?
Então tem que ter meio que um desprendimento assim, mais elevado ainda do ser quando ele olha para si próprio. E que ele não pode se enganar por causa de questões que venham dessa parte mais inferior, que vamos dizer ali seria o emocional, e de repente até a parte racional, no caso de que em algum momento diante de alguma situação ela não está elaborada o suficiente para fazer um questionamento com relação a alguma coisa, né? Então, tipo, ter essa consciência que olha e fala para si próprio e a pessoa ouvir não querer fingir que não está vendo. Estou te vendo, de quando você nasceu até a hora que você for. Eu não posso enganar a mim mesma e fingir a mim mesma que não tem, que não passei, que não conheci, que não entendi, que não vi aquilo, entendeu? Que não mudei aquilo, que aquilo não precisa ser mudado, ou várias outras coisas. É bem um negócio bem dentro. E aí essa verdade profunda de você estar ali trabalhando de você com você mesmo, e não trabalhando uma coisa em si, pensando no que os outros vão pensar, ou pode fazer contra você ou a seu favor por causa dessa conduta, dessa coisa. Entende? E aí você buscar a coisa mais profunda. Aqui 20. Certo? Não, filosofia platônica. Agora a gente está no 19. Pico avalia o alcance de seu método eclético. Pelo fato de apoiar-se apenas nos denominadores comuns das diversas correntes, ele se sente seguro para estruturar um pensamento autônomo. Não seria demais acrescentar que, se de alguma escola contraria os postulados mais firmes e faz pouco, denegrindo os argumentos sólidos da razão, isso, ao invés de abalar a verdade, confirma, tal como a chama mortiça que, reanimada pelo vento, não se extingue. Motivados, portanto, por tais razões, pareceu-me bem discorrer sobre as doutrinas, não de uma só corrente, não de uma corrente só, abre parênteses, o que, aliás, seria de agrado de alguns, fecha parênteses, mas a respeito de todas, indistintamente, de sorte que, de confronto entre as diversas escolas e da discussão entre os mais variados sistemas filosóficos, haverá de luzir mais esplêndido aquele fulgor de verdade, lembrado por Platão em suas cartas, qual sol nascente para as nossas mentes. Nota 51 é Platão, carta 7, 341. Fim da nota 51. Como ficaríamos, posto que restringíssemos a perquisição ao pensamento filosófico latino, ou seja, a Alberto, Tomás, Escoto, Egídio, Francisco ou Henrique, preterindo os filósofos gregos e árabes, quando na verdade toda essa sabedoria derivou dos bárbaros para os gregos e deles para nós. Aqui ele já põe o conhecimento que tem da interconexão desses povos e de como eles se interferem e se influenciaram mutuamente nos conhecimentos que foram sendo propagados, nos que chegaram até hoje. Aliás, nossos pensadores, sempre com empenho, souberam em seu mister de filosofia, seja buscar apoio nas descobertas vindas de fora, seja cultivar os sistemas alheios. Que fruto tirar-se-ia em discutir os peripatéticos no tocante à natureza, sem fazer referência à Academia dos Platônicos, cuja doutrina sobre as realidades divinas sempre foi a vida por excelsa dentre todas as filosofias. Abre parênteses. E Santo Agostinho é testemunha. Isso é uma pergunta. Além do mais, que eu saiba, digo-o sem vaidade. Coube a mim, nessa oportunidade, a iniciativa de trazê-la a público, após tantos séculos, para efeito de análise e discussão.
Que imprecisão faria eu ainda se, após dissertar sobre as opiniões de tantos outros, aos convivas deste banquete de intelectualidade, nenhuma contribuição prestasse de mim mesmo, na forma de algo criado e elaborado por minha mente. Estava certo, Sêneca, nota 52 em Sêneca. Cita Sêneca, Cartas, em itálico, carta 33.7, tá? Carta 33.7 de Cartas, de Sêneca. Fim da nota 52. Estava certo, Sêneca, ao advertir-nos que o saber só por citações é próprio dos incompetentes. Seria o mesmo que pensar tivessem as descobertas dos processadores obstruídos para nós, e via de inventividade como se em nós estivesse esgotada a força da natureza, de tal modo que sem vigor para produzir algo de novo, caso não nos fosse dado demonstrar a verdade, nem sequer poderíamos acenar de longe para ela. Efetivamente, se no campo o agricultor detesta a infertilidade, tal como o marido em relação à sua esposa, não seria por menos que o Espírito Divino nela inserido e associado deixaria de aborrecer uma mente infecunda, já que dela espera uma prole muitíssimo mais nobre. Interessante, né? Muitíssimo. Então aqui ele vai falar da criação do novo, além de tudo que isso veio trazer, e da importância de que não se possa desmerecer um em detrimento do outro, já que essas escolas elas estão interligadas e esses povos tiveram trocas de conhecimento e de aprendizado, e ao mesmo tempo do conhecimento próprio e autêntico da mente que vai se elaborando cada vez mais. E aí, isso fica bem simples, e o que ele diz aqui no final seria basicamente de tudo que a gente tem, que a gente vai evoluindo quanto humanidade, e dos conhecimentos do que a gente vai chamar de verdade, cada um vai achar profundidade conforme for mais sincero consigo próprio, considerando o texto todo, tem que sempre ter algo novo. As coisas não podem, porque senão não haveria evolução dos seres. Então, além de tudo aquilo, e ele ainda põe aqui o Espírito Divino nesse processo. Aqui, não seria por menos que o Espírito Divino nela inserido e associado deixaria de aborrecer uma mente infecunda, já que dela espera uma prole muitíssimo nobre. Ou seja, resumiríamos assim, aqui ele vem falar da questão do divino presente no ser, que tem a ver com a elaboração da dignidade do homem. Então, só que esse ser divino, ele é o ser divino. Então, para que ele fecunde a mente e o ser que ele está ali na mente desse ser, tem que ter essa mente fecunda, tem que ter recursos cada vez mais amplos, através dos quais ele possa ir além, usando aquele ser. Então seria o todo, usa aquele ser que já tem muito conhecimento necessário, o suficiente, para que ele possa falar coisas novas que através desse ser são trazidas à humanidade, conhecimento de todos. Porque ele fala, associado o Espírito Divino, deixaria de aborrecer uma mente infecunda, na onde ele não pode fazer uma ampliação de alguma coisa nova, então ali essa manifestação não se faria. Então ele faz um paralelo com a questão do conhecimento e da manifestação da divindade, e considerando todo o texto, também essa ampliação da presença, eu vou chamar de presença, ele não usou esse termo ali, mas dessa presença. Então, quanto o ser está mais elaborado, ele tem mais recursos para esses questionamentos, não é só o caso de ficar questionando, mas de conseguir encontrar respostas para os seus conflitos, para as suas dúvidas, até que um momento essas perguntas elas vão começar a criar coisas novas, coisas que não são comuns da maioria, coisas que talvez não são uma coisa esperada, não é o óbvio, não é o mecânico, não é o cotidiano. É alguma coisa que transcende, alguma coisa que vai trazer novos olhares, alguma coisa que vai trazer uma modificação positiva, uma coisa que vai trazer uma reflexão diferente aqui no meio de ambiente lá, talvez nunca se tenha feito.
Então, essa coisa dessa relação com a presença do divino e ter o terreno fecundo, nesse caso ele fala da mente muito, e ainda tem a questão da consciência, é importante porque eles têm uma ligação direta. Porque o divino, ele seria tipo a grande mente. E aí vem outros questionamentos com relação ao estado de compreensão de cada mente individual com o conteúdo que se tem da grande mente. É que a gente pode pôr aquela parábolazinha, né, que eu já ouvi que se faz bem na contemporaneidade. Se Deus coloca uma chuva, você pede sabedoria, e Deus traz a sabedoria para você, mas você não busca os recursos que vão te fazer entender aquilo, fica aquela nuvem ali e você acha que ela não chegou. É meio que essa a coisa que ele coloca aqui. Agora, se você busca e vai ganhando complexidade e vai se liberando de medo, ele falou da questão das culpas ali, ele falou de um querer culpar o outro e se perder nessas coisas, mas ele fala que é uma culpa compartilhada, né? E ainda questiona se essa culpa é verdadeira, né? Quando ele fala ali acho que 3 respostas, voltando 3 dos questionamentos que ele já está ali resolvendo, que ele fala dessa questão das culpas. Se essas culpas são compartilhadas, fica meio que sutilmente, mas será que elas são criadas e será que elas são verdadeiras? Né, que às vezes, tipo, ali no combate de ideia, por aquela história da caixinha, de um só olha da sua caixinha para o outro, e através de oprimir o outro, põe as culpas. Então ainda tem essa questão, que aí você vai transcendendo essa questão das culpas, ele tratou lá atrás esses sentimentos de rejeição, inveja, ou coisas dessa natureza. E isso cabe também nessa questão dessa parábolazinha aí que se fala da chuva de sabedoria, muito comum em pregação religiosa, né, na nossa contemporaneidade. Então, tipo, se abrir para ver esse profundo. Ocorre que a nossa experiência de vida em manifestação de saúde, de plenitude também assim
tendo a carinha ranchesca de um